Hoje, a nossa discussão, ela gira em torno exatamente do capítulo de número 14 do livro, né? Brasil, a República dos Generais. Esse período aí que trata, podemos dizer assim, os autores tratam como República dos Generais, ele também é visto como ditadura militar, regime militar, ou regime civil-militar ou ditadura civil-militar. É um período que vai de entre 31 de março e 1º de abril de 1964 até o ano de 1985, quando as Forças Armadas dão um golpe de Estado com apoio de parte da imprensa, classe média, políticos, empresários, latifundiários, alas conservadoras das igrejas, inclusive da Igreja Católica, acabam ali retirando João Goulart do poder, impondo exatamente um regime autoritário que acaba ali perseguindo, prendendo, caçando todos aqueles que seriam opositores a esse regime, certo? E nesse processo nós temos o denominado primeiro movimento dessa ditadura. Esse primeiro movimento, a grande ideia que se estabelecia era, inicialmente, a grande ideia era promover uma operação limpeza. E o que seria exatamente essa operação limpeza? Essa operação limpeza era uma ideia de empresários, setores de classe média, meios de comunicação, governadores de estado e também o governo dos Estados Unidos, de tomar o poder e promover o que seria uma limpa do comunismo no Brasil. Estabelecer ali que o comunismo ele pudesse ser desestruturado, que acreditava que o Brasil vivia uma ameaça comunista ali sob o poder do João Goulart. E, para isso, acaba sendo eleito ali o general Humberto Castelo Branco, foi eleito pelo Congresso Nacional para terminar o mandato do presidente João Goulart, que foi deposto em 1967. E os Estados Unidos apoiaram exatamente com a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun, ela consistia exatamente na seguinte ideia: caso Miguel Arraes ou Leonel Brizola tentassem ajudar o João Goulart, a Marinha dos Estados Unidos acabaria intervindo aí nesse processo. E essa Operação Limpeza, a União Democrática Nacional, liderada pelo Carlos Lacerda, e o Partido Social Democrático, eles acabaram promovendo uma ideia ali que consistia em punir políticos, sindicalistas, líderes estudantis, ativistas, né, de esquerda, mas também trabalhistas, comunistas. Então, essa seria a ideia. E aí, quando Castelo Branco fizesse isso, né, dessa operação limpeza, o Brasil retornaria à normalidade democrática, e essa era a ideia, que depois os militares entregassem novamente o poder aos civis. Então, vamos adiante aqui na nossa situação. E os presidentes militares, eles governaram a partir de atos institucionais, que eram decretos que davam amplos poderes ao presidente da República. Esses decretos, esses atos institucionais, eles não estavam presentes na Constituição de 1946. Isso dava a justificativa jurídica e a justificativa legal para que os militares pudessem agir da maneira mais coercitiva, da maneira mais autoritária e opressiva possível. O primeiro ato institucional ampliou o poder do presidente da República, o ato institucional é de 9 de abril, e diminui os poderes da Câmara e do Senado, e também estabelece que o presidente da República ele poderia impedir qualquer cidadão de exercer os direitos políticos dele por 10 anos. Né? Também podia punir deputados, podia punir senadores com a cassação do mandato, podia também demitir funcionários públicos, civis e militares. E, esse momento, o Brasil vive uma ditadura militar apoiada por forças civis, onde o Congresso Nacional ele perde o poder de legislar, o poder de ser o fiscal do Poder Executivo, e as Forças Armadas passam a compor a força maior do Estado. Nesse processo, esse ato institucional de número 1, de 9 de abril, ele acaba ali promovendo a perseguição
para lideranças políticas, sindicais, estudantis, né, que passam a ser punidas, eram presas sem acusação formal, eram espancados, eram torturados, havia greves de trabalhadores, essas greves também foram proibidas, e muitos indivíduos, principalmente aqueles que tinham mais condições financeiras, tinham mais dinheiro, que eram contrários a esse regime político, acabaram pedindo asilo político em outros países, saindo do Brasil e indo para outros países pelas perseguições políticas que sofreu no Brasil. O governo passou a sistematizar esse processo de perseguição, esse processo de tortura, né, esse processo também de prisões sumárias e condenações sumárias. A partir também disso, o governo criou o Serviço Nacional de Informações, SNI, onde agentes disfarçados se infiltravam em universidades e repartições públicas para fazer o quê? Para delatar pessoas que fossem contra o governo, entregar pessoas que fossem contra o governo. Nesse sentido, peças de teatro foram censuradas, políticos, intelectuais, artistas, né, acabaram enfrentando os chamados IPMs, que eram os inquéritos policiais militares, pelo fato de defenderem a democracia e serem contrários ao governo militar que era apoiado por grupos civis. E o governo afirmava que o golpe que havia sido dado no João Goulart, ou seja, a tomada do poder, a usurpação do poder havia sido estabelecida para salvar a democracia. Só que esse governo se tornava cada vez mais autoritário. Essa imagem que vem logo a seguir é da polícia militar reprimindo uma manifestação estudantil no dia 21 de junho de 1968. Vejam só a crueldade que acaba ali sendo estabelecida contra esse indivíduo. E aí, houve os outros atos institucionais. O ato institucional número 2 estabeleceu o fim do pluripartidarismo e a criação do bipartidarismo. Aliança Renovadora Nacional Arena, que era um partido do governo e que apoiava o governo em todas as suas ações, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era um partido de oposição. Mas não vamos nos enganar com isso. Era uma oposição moderada, mesmo porque o presidente da República tinha amplos poderes até mesmo para fechar o Congresso e prender qualquer parlamentar que fizesse críticas mais severas e mais ferozes contra o governo. Nesse sentido também, esse ato institucional número 2, ele estabeleceu que o presidente da República não seria mais eleito pelo povo, através de eleições diretas, e sim pelo Congresso Nacional. Também permitia que o Castelo Branco ele fechasse o Congresso Nacional e também punisse os parlamentares com perda de mandato e pudesse fazer intervenção no Poder Judiciário, ou seja, o Poder Executivo com amplos poderes. Houve o ato institucional número 3, do ano de 1966, estabelecendo que as eleições para governadores de Estado, elas seriam indiretas, a Assembleia Legislativa dos Estados iriam eleger os governadores e que os prefeitos seriam nomeados pelos governadores. E o Castelo Branco também encaminhou para o Parlamento Nacional, para o Congresso Nacional Brasileiro, uma Constituição, no ano de 1967. Só que essa Constituição, ela já foi estabelecida da seguinte forma: ela deve ser votada e deve ser aprovada. Nesse sentido, também ainda houve um processo de arroxo salarial. Os governos militares acabaram pegando o país ali numa crise considerável, uma crise econômica, nós não podemos fugir de que de fato ocorreu, e a inflação girava ali em torno dos 78%, e o governo acabou fazendo o quê? Acabou prejudicando trabalhadores, mas também muitos empresários, porque para reduzir a inflação, o governo praticou o chamado arroxo salarial. O que seria exatamente esse arroxo salarial? Promover uma estagnação no aumento dos salários, ou mesmo não fazer o reajuste desses salários, e isso fazer com que o salário dos trabalhadores valessem cada vez menos. Isso gerou falência de empresas, porque as pessoas não tinham, os trabalhadores não tinham poder de compra. Essas falências de empresas levaram ao desemprego. Esse desemprego levou a manifestações. Essas manifestações levaram também à repressão política. Com isso, a ditadura militar, que tinha até mesmo uma simpatia de uma grande parcela da população, acaba ali se tornando impopular devido a essas ações.
Ao final do governo Castelo Branco tinha dito logo no início que queria entregar o poder aos civis novamente, para que o Brasil pudesse ser redemocratizado. Mas não foi isso que aconteceu. Os militares gostaram do poder, e a partir disso, uma junta militar acabou estabelecendo que o novo presidente seria exatamente o general Costa Silva. Ele se impôs como candidato oficial à sucessão à presidência. O nome dele foi apresentado ao parlamento, que acabou estabelecendo a sua eleição, concretizando a sua eleição em março de 1967. A partir disso, aqueles grupos que acreditavam que existiria democracia após a saída de Humberto Castelo Branco, eles se decepcionaram com o regime militar, e aí alguns políticos, entre eles o Carlos Lacerda, que apoiou o estabelecimento do regime civil-militar, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, esses dois não apoiaram, eles acabaram formando a Frente Ampla, que seria exatamente uma ideia de oposição ao regime militar. Então, também, muitos artistas, cantores, atores de teatro, acabaram também promovendo críticas à ditadura nas músicas, nas peças teatrais. Intelectuais e escritores também fizeram isso. E, a partir disso, também a própria União Nacional dos Estudantes, a UNE, saiu às ruas, e houve conflitos com a polícia militar. Um desses conflitos, no dia 28 de março de 1968, o estudante Edson Luiz de Lima Souto, acabou sendo morto, durante os protestos. Com isso, essas manifestações se intensificam. O próprio cortejo fúnebre do Edson Luiz, no dia 29 de março, contou com cerca de 60 mil pessoas, Posteriormente, houve a passeata dos 100 mil, pedindo o fim da ditadura, pedindo exatamente a volta da democracia, o fim das violências. E o que o governo respondeu da seguinte maneira: com mais violências, reprimindo com maior intensidade, com maior força, certo? E esse aumento da repressão, ele ocorre no governo do Costa e Silva. Em 1968, o governo declarou a Frente Ampla ilegal, mandou prender cerca de 920 estudantes que participavam de um congresso no município de Ibiúna, no interior de São Paulo. Esses dois movimentos, eles acabaram sendo derrotados pela repressão governamental. A partir disso, Costa e Silva impôs o ato institucional número 5, que era dando amplos poderes ao presidente da República, poder de fechar o Congresso, o Parlamento Nacional a hora que quisesse, o direito de suspender habeas corpus a pessoas que tivessem sido consideradas ali criminosas pela sua atuação política, certo? Também proibiu as pessoas de se expressarem livremente, censurou jornais, revistas, rádios, canais de televisão. O AI-5 fez com que a ditadura, que era uma ditadura disfarçada, ela se assumisse abertamente como um regime extremamente autoritário. Antes desse período, mas já durante o período militar, de 64 até 1968, artistas como Chico Buarque de Holanda, Elis Regina, Caetano Veloso, André, participavam de festivais de música. Nesses festivais de música, muitas vezes as músicas que esses indivíduos, essas pessoas acabavam produzindo, eram músicas extremamente politizadas, e politizadas no sentido ali de fazerem críticas ferozes a esse processo de ditadura, a essa ideia de repressão, de autoritarismo, entenda? Desta maneira. Então, esses nomes, eles são muito importantes aí. E temos a ditadura num segundo movimento. Esse segundo movimento é o movimento de segurança e desenvolvimento. E, nesse processo, nós temos, em 1969, o Costa e Silva, o marechal presidente da República, Costa e Silva, adoecendo e, logo em seguida, falecendo. Os generais acabaram indicando um novo presidente da chamada linha dura, da qual Costa e Silva fazia parte, ou seja, daquela linha mais repressiva. Foi exatamente o general Emílio Garrastazu Médici. Os mercados financeiros,
eles queriam investir muito, tinham muito dinheiro disponível para emprestar a juros baixos. Os economistas militares acabaram influenciando o presidente da República contra esses empréstimos para realizar os investimentos do país, e começava nesse processo aí o chamado o milagre econômico brasileiro. Esse milagre econômico ele foi um movimento onde a economia mundial estava em ampla ascensão, isso havia muito dinheiro para investir em nações que estavam em desenvolvimento, no caso o Brasil era uma delas, e aí a partir disso várias áreas tiveram investimentos, como o setor de telecomunicações, havendo a modernização da telefonia interurbana internacional, ampliação das redes de televisão via satélite, mas também nos setores de energia, né, para que a indústria nacional pudesse funcionar perfeitamente, com construção de hidrelétricas, usinas nucleares, também obras como a Ponte Rio-Niterói, estradas foram abertas, a Transamazônica foi uma tentativa de integração da Amazônia ao Brasil, grandes proprietários de terra acabaram recebendo financiamentos também para plantar laranja, soja, milho, que eram produtos muito consumidos ali pelos Estados Unidos, pelos países da Europa também. Facilitou-se também a entrada de empresas estrangeiras, criou-se empréstimos a empresas nacionais, justamente para a produção de bens de consumo, como automóveis, eletrodomésticos. Facilitou-se o crédito à população para que, com isso, pudesse ter um poder de compra melhor. Então, o período de 68 a 73 ele foi o auge da ditadura militar. A economia cresceu, os empresários tinham lucros, as classes médias compravam apartamentos e automóveis, os filhos estudavam em universidades federais, havia empregos aos trabalhadores. Porém, há um outro lado disso aí. O governo militar realizou vasta propaganda política. E nessa vasta propaganda de política, utilizando ali canais de televisão, jornais, revistas, mensagens sempre elogiosas ao governo, não poderia se fazer oposição ao governo. A própria seleção de 1970, campeã da Copa do Mundo do México, foi utilizada nessa ideia. O tricampeonato foi visto como o Brasil, um país que ninguém segura, né? Brasil, ame ou deixe, entre outras coisas. Nesse período também, milhões de pessoas acabaram empobrecendo, nesse período do milagre econômico. As periferias nas grandes cidades, elas se tornaram mais intensas e elas se tornaram uma realidade cada vez mais dentro do que o Brasil acabaria vivenciando até mesmo nos dias atuais. Favelas, loteamentos, né? Trabalhadores em situações de miséria, proprietários rurais perdendo suas terras para grandes latifundiários, surgindo ali as figuras dos boias frias. Outro aspecto dessa ditadura militar foi a degradação da escola pública e também da saúde pública, certo? Outra situação, a concentração de renda. Os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres mais empobrecidos, já que na hora do bolo crescer, na hora de fazer a divisão, os ricos ficaram com a parte maior e os pobres, que eram a grande maioria, ficaram com a menor parte. Era uma máxima ali do Delfim Neto, vamos deixar o bolo engordar para que depois a gente possa dividi-lo. Mas essa divisão ela foi desigual. Mesmo o Brasil sendo a 8ª economia do mundo naquele momento, o Brasil estava empobrecido. E nesse sentido, dessa miséria, dessa opressão também que ocorria, as esquerdas acabaram se armando, né, e resolveram montar organizações de luta armada. Entre elas temos a Ação Libertadora Nacional, liderada pelo Carlos Marighella, que promovia assaltos a bancos, né, sequestros para financiar suas atividades. Um desses movimentos, o MR8, participou o Stuart Angel, filho de Zuzu Angel, que era uma grande estilista, né? E nesse momento, 71, 68 até 75, temos os anos de chumbo, né? Os militantes de esquerda, eles acabavam pensando ali que eles teriam sucesso na luta armada, que o povo iria aderir, isso não aconteceu, eles passaram a ser extremamente perseguidos e caçados pelas forças armadas, eles não tinham como lutar. A ditadura criou um sistema de repressão brutal,
certo? Onde fazia-se violência física, violência psicológica, para que os outros pudessem entregar os colegas, os membros ali das organizações, outras pessoas eram assassinadas, passavam tempos em longas prisões. E nós temos o caso do Stuart Angel. Stuart Angel, um colega de cela disse que ele foi torturado, em seguida ele foi amarrado a boca dele em um cano de descarga de um jipe, e ele saiu arrastado pelo campo da base do Galeão. Ele morreu sufocado e esfolado. Então, a mãe dele, a Susan Angel, que até então, antes disso acontecer, não estava nem aí para as atrocidades que a ditadura militar cometeu, ela passou a ser uma das grandes críticas a esse regime, inclusive indo até em artistas de Hollywood denunciando as torturas ao secretário de Estado dos Estados Unidos. As organizações guerrilheiras resolveram agir também com maior intensidade, sequestraram diplomatas estrangeiros, entre eles o Charles Burke Elbrick, que acabou sendo trocado ali por diversos presos políticos. E nós temos também os grupos revolucionários de esquerda não tendo apoio da sociedade e, a partir daí, sofrendo uma violência intensa de policiais militares e também dos militares em si. Esses grupos guerrilheiros acabaram ali sendo derrotados, e a luta armada acabou ali pelos idos de 1973. Aí nós temos o terceiro movimento da ditadura militar, que é o movimento de abertura. O Ernesto Geisel, ele assume a presidência após o Garrastazu Médici, e aí o Geisel tinha como lema e compromisso era exatamente a abertura lenta, gradual e segura. Não ia se tratar da democratização plena do Brasil, mas sim de uma criação de um regime que pudesse ser menos repressivo, já que aquele regime anterior era o regime da denominada linha dura, e tivemos ali os anos de chumbo, e que pudesse ser aceito pela população. O Brasil, nesse momento, já não vivencia mais o milagre econômico, já passamos ali por uma crise financeira mundial. Essa crise financeira atingiu o Brasil principalmente pela crise do petróleo. O país acabava importando 80% do petróleo que consumia, ou seja, não era autossuficiente. E o preço do barril do petróleo havia aumentado 70%. E depois aumentaram ainda mais. Foi uma situação lá das guerras árabe-israelense e tudo mais que fizeram com que essa crise pudesse ocorrer. Resultado da crise internacional, aumentada pelo preço do petróleo, os bancos estrangeiros elevaram os juros, fez a dívida externa brasileira subir rapidamente, a inflação aumentou e aí o país viveu uma crise econômica sem tamanho. E aqui nós temos um gráfico que mostra bem aí esses governos estabelecendo todo esse processo. Então, a dívida externa do Brasil no governo do Geisel chegou a 43,5 bilhões de dólares, e a inflação durante o governo Geisel teve picos ali de 48%, tá? Okay? Então, são alguns pontos aí a serem estabelecidos. A ditadura também teve uma diminuição do seu apoio político, certo? Porque os Estados Unidos também deixou de apoiar os governos ditatoriais e militares na América Latina. E, a partir de 1974, o MDB saiu vitorioso nas eleições. Ulisses Guimarães passou a ser uma luta ativa e forte contra a ditadura. Os militares da linha dura continuaram assassinando inocentes. Em 1975, na cidade de São Paulo, foi morto o jornalista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog foi depor no DOPS, em São Paulo, e acabou ali sendo morto por asfixia. Os militares disseram que ele foi, na verdade, ele se suicidou, que depois ficou comprovado que é uma grande mentira, uma grande farsa. No ano seguinte, 76, a Susan Angel sofreu um acidente no carro dela, resultou na morte. Não há provas de que os militares tenham algo a ver com isso, mas provavelmente tenha sido um atentado, porque ela incomodava muito os militares com seu protesto, e aqui nós temos a figura do Ulisses Guimarães. A oposição
ela se tornou mais intensa depois da morte do Vladimir Herzog. Diversas organizações da sociedade civil se declararam em oposição à ditadura, Conferência Nacional dos Bispos, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa. Então, começou uma ampla campanha pedindo pela anistia de todos os punidos pela ditadura. E também que os presos políticos e os exilados pudessem retornar ao país. Em 1977, voltaram os protestos às ruas contra a ditadura, e no ano seguinte, os sindicatos dos trabalhadores na região metropolitana de São Paulo entraram em greve. Essa greve ali foram liderados exatamente pelo Luiz Inácio Lula da Silva, né? E os donos de casa também protestavam com alta dos preços. O regime militar respondia exatamente com repressão policial. Era desta forma que acabava ocorrendo. E aí nós temos a partir ali do finalzinho do governo Geisel e início do governo João Batista Figueiredo, nós temos a esperança e a frustração. Esperança porque foi revogado o AI-5, o Geisel revogou o AI-5. E aí ele indicou o sucessor dele, o João Batista Figueiredo, que assumiu em 79. E aí o Brasil vivia numa crise econômica, queda da atividade industrial, desemprego, descontrole de preços, inflação, né? E insatisfação social. E nisso, acabamos por ter o MDB crescendo nas eleições e também muitas esposas e mães de presos políticos exigiam a libertação desses. Em 1979, o general Figueiredo obteve do Congresso uma anistia limitada. Os prisioneiros políticos foram libertos e os exilados eles puderam retornar ao país. A partir disso também você tem os partidos políticos surgindo, o PT, liderado pelo Lula, o PDT pelo Leonel Brizola, o MDB pelo Ulisses Guimarães, o Arena muda de nome, passa a ser PDS, com Paulo Maluf, e a anistia proposta pelo governo, que foi aprovada pelo Congresso, em 79, ela beneficiou a maioria dos presos políticos, mas também beneficiou os torturadores. Ou seja, ela foi recíproca. E até hoje é uma questão debatida, porque os torturadores, eles cometiam crimes contra a humanidade, entre eles o Carlos Brilhante Ustra, que é muito elogiado por grandes figuras da política nacional. E aqui nós tivemos o atentado no Rio Centro, né, no dia 30 de abril, foram colocadas ali bombas, né, para atingir jovens, mas essas bombas acabaram explodindo antes, né, dentro do carro, e aí acabaram ali causando a morte do Guilherme Pereira Rosário, que era um sargento do Exército, né, e também o tenente Wilson Machado, ele ficou gravemente ferido. Ninguém foi punido por essa situação desse ataque ao Rio Centro. Houve a campanha das diretas já a partir de 1983, pretendia a eleição direta para presidente da República, o povo elegesse, então imensos comícios foram realizados, porém o sentimento de frustração tomou conta, por quê? Porque foi rejeitada a emenda ali das diretas já, e estabeleceu-se que o colégio eleitoral iria eleger o presidente da República. Então foi eleito ali o Tancredo Neves e o José Sarney como vice-presidente da República. Só que o Tancredo não pôde assumir, porque adoeceu, e aí o Sarney acabou, como vice-presidente, assumindo ali o governo. O Tancredo morreu no dia 21 de abril, e começava a nova República. E essa nova República, mesmo sem eleições diretas, ela acabava começando. E essa foi nossa aula aí sobre a República dos Generais no Brasil.